Pronto, do meu lado, também para me apresentar, quem não me conhece, o meu nome é Catarina Afonso, trabalho na ProGrow já há 4 anos, sou responsável do departamento de vendas e, portanto, vou aqui dinamizar um bocadinho esta sessão com o Miguel Félix, o nosso convidado, diretor de produção da Pressão Metal, que também já vamos apresentar em maior detalhe, e com o meu colega Carlos Gonçalves, a quem passo agora a palavra e que vai fazer aqui uma breve apresentação sobre a ProGrow e dar aqui o mote inicial para esta sessão. Deixo só a nota que esta sessão está a ser gravada, está bem? Depois, mais tarde, quem quiser ter o vídeo da sessão, basta enviar aqui um e-mail e pode ter acesso a esta gravação, está bem? Muito bom dia a todos e obrigada. Obrigado, Catarina. Então, bom dia a todos. Portanto, obrigado pelo vosso tempo e por estarem aqui connosco. O meu nome é Carlos Gonçalves, sou Business Developer da ProGrow em Portugal, trabalho na ProGrow há cerca de 2 anos. Para dizer, portanto, que aqui a ProGrow, somos uma empresa que já está aqui bastante consolidada no mercado ibérico e estamos a viver uma fase de expansão muito positiva também para outros países, onde a nossa solução também tem tido uma excelente receptividade. A ProGrow é uma empresa portuguesa, estamos localizados em Matosinhos e temos aqui, portanto, uma missão clara, que é garantir que nenhuma máquina fica para trás na transição digital. Seja um equipamento com 30 anos ou tecnologia de ponta, o nosso objetivo é tornar todo o chão de fábrica, portanto, conectado. Queremos que qualquer equipamento, seja ele grande, pequeno, antigo ou novo, passe a estar online, permitindo assim, então, ter informação em tempo real, para agir no imediato, mas também acederem, portanto, que possam aceder a todo o histórico de produção, desde tempos de produção, tempos de paragem, tempos de setup, entre outras coisas, e, portanto, para que, enquanto decisores, possam sempre tomar decisões informadas e baseadas em factos. Aproveito para apresentar, então, o Miguel Félix, portanto, que é diretor da produção da Prensa Metal, a quem agradecemos naturalmente desde já portanto, a presença e a disponibilidade. Só para dar aqui um contexto, portanto, a Prensa Metal é uma empresa conhecida, mas portanto, para quem não conhece, é uma referência no setor da metalomecânica, focada em soluções de alta precisão. E, portanto, estão aqui connosco hoje porque, efetivamente, partilham uma visão de modernização e são um exemplo prático de como a tecnologia pode, digamos que, transformar a eficiência operacional no dia-a-dia, portanto, na indústria. Miguel, não sei se queres, portanto, acrescentar aqui algum ponto? Não, mas para já apresentar-me. Pronto, nada que vá acrescentar àquilo que já disseste. Bom dia a todos. Pronto, hoje basicamente venho aqui falar um pouco da minha experiência da experiência da Pressão Metal e como é que foi a integração da ProGrow aqui com a nossa empresa. Assim, uma breve apresentação à empresa. Nós estamos aqui sediados em Alcochete, nós trabalhamos maioritariamente para a indústria automóvel. Já somos uma empresa com alguma consolidação no mercado, já temos cerca de 33 anos. E pronto, e claramente nos dias de hoje surgiu uma necessidade, pelo menos eu senti essa necessidade, desde que assumi aqui este projeto, desde que assumi aqui o cargo de diretor da produção da Pressão Metal, senti uma necessidade que havia uma clara necessidade de controle de forma mais minuciosa ou seja, em direto, né, por assim dizer, do que acontece e poder analisar de forma rápida e simples e ter dados apresentados de forma simples, por assim dizer, fácil de perceber, de fácil interação para tomar decisões no chão de fábrica, porque como sabemos, isso é extremamente importante para quem trabalha numa empresa, esteja em chão de fábrica, onde tenham múltiplos equipamentos e centenas de produtos a trabalhar. Nós, obviamente, não somos Deus, não estamos omnipresentes a todo lado, a toda a hora, e precisamos de alguma coisa que nos ajude a perceber o que é que está a acontecer, ou pelo menos o que é que aconteceu no curto prazo ou até médio prazo, para muitas vezes tomar decisões no momento. E foi um bocado fruto da estrutura que nós tínhamos, que não correspondia a esta minha necessidade, que, pronto, fui aqui ao mercado à procura do que é que poderia haver para resolver este problema e, pronto, acabei por me deparar com o ProGrow e avançámos aqui com o ProGrow aqui para a Pressão Metal.
Exatamente, Miguel. Foi aqui o início de uma grande parceria, não é, das duas empresas. Então vamos começar um bocadinho pelo início, só para também contextualizar aqui um bocadinho todo o projeto e toda a sequência do que aconteceu. Portanto, eu queria te perguntar aqui, inicialmente, ok, estavas a dizer que tinhas sentido aqui uma necessidade de ter aqui os dados em tempo real, mas que se nos pudesse explicar aqui como é que era o dia-a-dia antes do ProGrow, portanto, como é que vocês geriam aqui a informação e os dados da produção antes de terem aqui esta digitalização da produção. Ou seja, vamos pôr as coisas desta forma. Obviamente que andando na fábrica e alguém que esteja numa posição de coordenação, direção de produção, passa uma boa porção do dia no chão de fábrica. E nós acabamos por conseguir apanhar muitos problemas que estão a acontecer e questões operacionais que estão a acontecer, mas muitas vezes é muito difícil com este trabalho do dia-a-dia mensurar o peso efetivo real que as coisas têm depois, ou seja, em termos do impacto real que tem no OE. Eu posso ter, tenho aquele produto que constantemente está a ter paragens por causa de uma questão de sensores, por exemplo, mas eu não sei o impacto real que isso tem. E foi um bocado isso que a ProGrow vem-me trazer, eu muito facilmente eu consigo aceder a estes dados, tenho estes dados de uma forma visual muito fácil de se perceber e muito fácil de entender e de análise. Acaba muito por ser isto. Ou seja, eu vou passar a explicar e depois é isso, em tempo real, que é a grande vantagem deste produto, que é ter os dados em tempo real. O que é que acontecia? A estrutura que nós tínhamos, nós basicamente, pronto, obviamente, dentro da fábrica e dentro talvez de muitas das fábricas que estão aqui, das pessoas que estão aqui hoje, um dos KPIs principais acaba por ser o OE. E nós aqui damos muita atenção, de facto, a esse KPI. Mas só que eu não tinha, com a estrutura que eu tinha anteriormente, que acabava por ser, ou seja, nós tínhamos as ordens de produção dos produtos, e nessas ordens de produção, que acabava por ser uma folha, que estava junto ao posto da máquina, existia uma tabela onde o colaborador que está na máquina fazia o registro das paragens, o equipamento e atento ao logo do lote de produção. O que é que acontece? Essa ordem de produção estava na máquina, estava a decorrer, o colaborador preenchia manualmente essas ordens de produção e depois, quando esse lote terminava, essa ordem de produção seguia para um gabinete, depois desse gabinete, essa ordem de produção seguia para ser tratada administrativamente. Ou seja, aqui as nossas senhoras do administrativo processavam esses dados, que acabavam por inserir esses dados que estavam nessa tabela numa folha Excel, que era um monstro de fecheiro, que é mesmo assim, que era uma aberração de análise. O queridinho, não é o Excel. Exatamente. Eu faço já este remarque, que é, eu vou tentar passar, e eu já falei com isto com a Catarina antes, eu não vou pôr aqui com palavras muito complexas e grandes coisas, é mesmo a experiência terra a terra, como é que é. E é isso que nós queremos, Miguel, é isso que nós queremos. Não me vou pôr aqui com grandes coisas, que é mesmo na prática o que é que acontece para vocês, que na prática também andam nas fábricas, verem se isto tem valor para vocês ou não, que é mesmo assim. Claro. Porque pode não ter, eu falo por mim, pela minha experiência, pelo que nós tínhamos na fábrica, e não só, e aonde eu queria ver a fábrica no futuro, este produto fez sentido para nós. Pronto. Mas basicamente o que acontecia era isto, essa ordem de produção, depois vinha para aqui, depois tinha que ser tratado, tinha que se introduzir esses dados numa folha de Excel, e só depois então eu, em termos de análise, se quisesse saber estes dados e então ver a grandeza e o peso que estavam a ter as paragens, só aí é que eu podia ir analisar e ver, ou seja, qual é que era o peso destas paragens nos lotes de produção e no indicador. Mas só que o tempo entre a produção ocorrer e o tempo em que estas paragens ocorreram e até eu poder analisar esta informação, aqui as minhas colaboradoras, elas fazem um excelente trabalho e processavam isto da forma mais rápida possível,
mas só que estamos a falar de dezenas de máquinas a trabalhar, com centenas de produtos. Elas já às vezes tinham aqui molhos de folhas que eu nem sequer conseguia olhar para elas, tipo, porque aquilo estava a tapá-las. E, e eu quando queria saber os dados na hora, que era mesmo assim, ou seja, perceber, o que é que aconteceu nesta máquina, neste lote que ocorreu ontem, houve aqui estas paragens, mas o que é que ocorreu? Porque eu não consegui, entretanto, passar pela máquina, tentar perceber o que é que aconteceu. Ou seja, também havia aí uma névoa nos motivos de paragem, não é? Ninguém sabia ao certo. Eu nem vou, ainda nem fui aí. Ou seja, primeiro aceder à informação, né? Eu deixa-me lá ver como é que está a informação. E eu perguntava aqui à minha colaboradora, Susana, consegues-me arranjar a ordem de produção do lote, não sei o quê, do produto A? Está aqui no molho, ainda não consegui pôr isso no AE, deixa-me lá ir ver. Eu até chegar lá, perdia tempo que mete medo. Que é tempo que nós precisamos, nós, gestão de fábrica, precisamos desse tempo. O que é que acontece hoje? Isso não acontece. Eu vou ao meu telemóvel, ou venho ao meu computador, e na hora, literalmente, sento-me e ao fim de 2 minutos eu chego à informação, nem isso, eu chego à informação que eu queria obter. E depois tem outra questão, exatamente, que é onde a Catarina estava a querer chegar, que é assim, os colaboradores, dentro do possível, né, dentro da capacidade que tinham, eles acabavam eles preenchiam as paragens das máquinas, mas aquilo era ali um bocado, pelo feeling, vamos pôr as coisas assim, que é pelo feeling, que a máquina teve parada, foi por uma troca de rolo, teve parada convenientemente 20 minutos, mas depois a seguir já era 10 minutos, para a mesma tarefa, depois a seguir já era, aqui há uma coisa que não bate bem, não é? Tipo, acabava por ser, a veracidade dos dados era muito dúbia, não é aquela coisa. O que é que acontece agora? Tendo em conta que as máquinas estão conectadas com o ProGrow através do dispositivo, do IoT, ou seja, nós controlamos a paragem ao segundo. A única coisa que o colaborador tem que fazer é dizer o motivo. Ainda assim, mas isto depois passa um bocado pela educação no chão de fábrica, isso é um trabalho que o diretor tem que fazer, junto dos colaboradores. Isto é um bocado como aquele reclame que passa agora na televisão da reciclagem, que é a paragem está correta, o tempinho está tudo certinho, mas eles têm que dizer a paragem que é. Ou seja, está lá, é só saberem qual é que é a paragem a justificar. E então assim nós começamos a ter informação precisa, correta, e nós gradualmente temos estado a ter essa capacidade, efetivamente o que é que está a acontecer no chão de fábrica. E hoje, se eu for a comparar o cenário que nós tínhamos sensivelmente há um ano atrás, quando começamos a trabalhar com vocês, para o cenário que nós temos hoje, não tem nada a ver. Vou dar um exemplo, eu acabei de sair de uma reunião de direção, onde estava com o meu administrador, e pronto, eu basicamente mostrei como é que correu a nossa sexta-feira, dia 13 de março. E nós temos a integração, como vocês já têm também, o chat, o ProGrow AI, e eu fui ao chat, e basicamente perguntei como é que correu, diz-me todas as paragens de dia 13 de março, sexta-feira, de todos os turnos. E ele disse-me todas as paragens. Ok, a que teve mais impacto foi paragens não justificadas. Ok, diz-me quais é que foram as máquinas que tiveram estas paragens. Ok, pronto. Esta máquina aqui é que tem mais paragens não justificadas. Ok, quem é que foi o colaborador que não justificou as paragens? Ok, e ela disse-me qual é que foi o colaborador. Eu automaticamente fui ter com o colaborador, que estava aqui, neste momento, por acaso, neste turno. Olha, Pedro, estás aqui a ver, tu estiveste no dia 13 na máquina e tu não justificaste patavina do que é que aconteceu na máquina. Ele depois lá me explicou, chefe, é verdade, foi a primeira vez que eu estava na máquina, eu andava aqui aflito, não lhe consegui justificar isso, não sei o quê, mas para a próxima já vou justificar. Eu antigamente, e eu fiz isto estava ali com o nosso administrador, nem podia estar a demorar muito tempo, porque ele fica logo todo aborrecido. Ali em 2 minutos eu cheguei à informação, basicamente. Aonde eu, para chegar a essa informação de antes, tinha que ir à ordem de produção que ainda estava aqui no molho de folhas de 100 kg, e lá tinha que... Aliás, nem conseguia chegar lá, porque como era uma paragem não justificada, exatamente. Eles só registram as justificadas nas ordens de produção, só quando aquela informação estivesse inserida no Excel, é que eu ia ver
que estava ali aquele peso naquele lote de produção que não foi justificado. Ou seja, só para ir daqui a 2 semanas é que eu ia conseguir saber aquela informação. Eu se vou ter com um funcionário, passado 2 semanas de uma paragem, ele bem se lembra o que é que comeu ontem ao jantar, quanto mais porque é que parou a máquina, ou a máquina em que teve, ou o turno em que estava, bem se lembra ele, né? E depois, obviamente, ele depois vai-me confrontar, não fui eu, e não era eu que estava, e não sei o quê. Pronto. Como sabem, como está toda a gente aqui, muito certamente há de ter uma experiência muito semelhante à minha. Eu, pelo menos, eu penso isso. Ou então, pelo menos, essa é a minha opinião. E então tentam... E então, basicamente, o objetivo disto tudo foi tentar mitigar estas falhas que eu acabava por ter cá dentro. Pronto. Claro. E Miguel, pegando aqui um bocadinho nesta questão dos colaboradores, perguntar aqui como é que foi aqui a receptividade por parte dos colaboradores a começar a fazer estes registros, se foi fácil, se sentiram aqui alguma dificuldade, se foi preciso muito trabalho do vosso lado, como é que foi aqui a experiência? Não, em termos de trabalho, não houve muito trabalho, porque o que é que acontece? Eles não vieram ter mais trabalho, porque o que eles estão a fazer, eles faziam no papel. E o que é que acontecia? Que ainda acabava de ser pior. Em muitas situações, eles paravam a máquina, que é mesmo assim, paravam a máquina para irem à ordem de produção e fazer o preenchimento destas paragens, enquanto ainda, de certa forma, estava fresco na memória. Agora, neste momento, não, porque eles, neste momento, têm literalmente um ecrã ali a Pé da talvez máquina, não é? 30 centímetros da cabeça deles, Exato. onde eles, chega, a máquina para, automaticamente aparece um pop-up. Porquê que a máquina está parada? Tem uma tabela com as paragens, é selecionar a paragem, está feito, não tem mais trabalho nenhum. Paragens que foram definidas por vocês, portanto são as paragens que fazem sentido. Isto depois é tudo, exatamente, é tudo coisas que são padronizadas, a gente padronizamos com as paragens que nós temos cá dentro, e pronto, e acaba por ser isto. Em termos para o colaborador, é mais fácil. Ou seja, não é mais difícil do que o que a gente já tinha. Muito pelo contrário, é muito mais fácil do que aquilo que a gente já tinha. Porque antes eles tinham que supor um tempo, que é mesmo assim. Foi 20 minutos, né? Agora não. Agora eles não têm esse teu tempo, só tens teu porquê. É tão simples quanto isso. E para nós gestores, né, acaba por ser muito melhor porque, entre a paragem ser na realidade 10 minutos e eles registarem 20 minutos, isso não serve nada, né? Com essa informação eu faço zero. Não posso tomar decisões, não posso fazer nada com base em informação que não é verdadeira. Claro. E Miguel, há bocadinho estavas a falar do administrador, quando ele te fazia aqui alguma questão, tu ias ao chat e fazias as perguntas e conseguias ter as respostas de uma forma muito rápida, mas como é que foi aqui, houve resistência por parte da gestão em investir neste tipo de soluções? Foi fácil demonstrar aqui o valor? Como é que foi aqui este processo? Às vezes sentimos que é mais difícil demonstrar aqui a administração, que não está tanto no chão de fábrica, não é? O valor. Portanto, como é que foi no vosso caso? É assim, no nosso caso, a forma como eu acabei por defender esta situação, em primeiro lugar, e este foi o argumento principal, nem sequer olhando a custos, obviamente isto tem que se olhar a custos, ele dizia logo que não, se isto fosse muito caro. E se não se justificasse o custo do ponto de vista da administração, é tão simples quanto isso. Mas o meu argumento principal sempre foi esse, que é, eu, com a estrutura atual que nós temos, lamento, mas eu tenho muita dificuldade em trazer informação verdadeira para a mesa, informação em que a gente possa olhar, confiar e possamos efetivamente trabalhar. Porque aquilo que as pessoas justificavam de paragens e disto e daquilo e do outro, eu não acreditava em nada daquilo, porque eu chegava a ver paragens em que eles registavam que foi 40 minutos e eu depois ia a ver aquilo foi 5 minutos. Na realidade foi 5 minutos. É mesmo assim. E com base nisso eu não posso trabalhar, eu não posso atuar, mudar processos, não posso atuar em chão de fábrica com informação que não é verdadeira. Obviamente que há aquelas coisas do dia-a-dia que a gente apanha, que a gente vê que estão a acontecer, como a gente vê, a gente vamos, alteramos e fazemos e não sei o quê. Mas há outras coisas que não conseguimos e que efetivamente têm que ser com base em dados e em análises que fazemos posteriormente. E eu não tinha essa informação
de forma que eu pudesse confiar e que eu pudesse trazer para cima da mesa, porque eu automaticamente, assim que eu trazia informação para cima da mesa com base naquilo que eu tinha de antes, eu era bombardeado com perguntas, eu era bombardeado de uma forma de... era completamente fuzilado, que era mesmo assim. E depois começavam logo, disse que foi 20 minutos, deixa lá e ver. E depois quando começavam a ver, nada a ver que foi 10 minutos, os 10 minutos foram comer e fumar. E eu, pronto. E depois a gente sabe, nem sempre é isso, eles não foram comer e fumar. Simplesmente houve outras questões, mas eles disseram que foi 20 minutos, é que é mesmo assim. E eu também vi um bocado fazer isto também para defender as pessoas que estão nas máquinas. Porque havia sempre aquela falsa ideia que a malta parava as máquinas para irem comer e para irem à casa de banho e para irem fumar e para irem... isto matava-me completamente por dentro porque eu estou cá, eu trabalho com eles e eu vejo que, atenção, ovelhas negras há em todo o lado e há quem faça isso. Mas não era isso que acontecia. Não era isso efetivamente que acontecia. Em grande parte dos casos, que era o que me dizia, que estavam sempre a parar para comer e para fumar. E não era o que acontecia. E era isso que eu queria mostrar. Estão a ver, isto não acontece. Eles quando param, eles não param as máquinas, eles simplesmente, alguém os vem substituir enquanto eles vão fazer estas pequenas pausas. Mas não param máquinas para irem comer e fumar. E era isso que eu também queria mostrar. Pois é isso. É importante também, não é, perceber efetivamente o porquê, porque é que estamos com estes números, não é? Que é para depois percebermos onde é que podemos melhorar, não é? Porque se a desculpa era sempre que eles pararam para ir comer, tinha que se trabalhar aí, mas o problema não era efetivamente... Mas também há situações em que, mesmo com o sistema atual, que eu já detetei e automaticamente agi, situações em que a máquina para e eles, por uma questão dessas, que é mesmo assim, situações pontuais em que a máquina para por uma questão dessas, que eles optam por parar a máquina para irem fazer qualquer coisa pessoal e eles justificarem e atribuírem a responsabilidade a outro colega, nomeadamente uma paragem de ferramentaria ou uma paragem de... Isso é muito fácil de detectar agora. Antes não era. E eu agora facilmente detecto isso. Porque eu começo a ver, paragens de ferramentaria, ou paragens disto. E eu depois vou confrontar com outros dados que tenho, nomeadamente a ferramentaria e disto e daquilo. Espera aí, este gajo anda a brincar com isto. Então, ele vai comer, vai à casa de banho, vai isto e para uma máquina e diz-me que a culpa é do outro. E depois vou eu chatear o outro e a culpa não é dele, que é mesmo assim. É um bocado isso que também agora é mais fácil de detectar. Sim. E pronto, voltando ao início da questão, como é que eu acabei também por justificar isto? Que é, eu também acabava por ter, em termos administrativos, duas administrativas que estavam sensivelmente 60% a 70% do dia delas alocadas a introduzir dados nesta folha de Excel monstruosa que era o nosso indicador. Não é? E eu, com o ProGrow, isso morreu. Deixou de existir. Deixando de existir, eu não precisava de duas administrativas para este trabalho. Não é? Ou seja, tendo em conta que o custo em termos de administrativa, neste caso de uma administrativa só, já acabava praticamente por ir ao encontro do custo que nós temos mensal com a ProGrow, logo por aí ficou justificado. Ou seja, ficou justificado, mas acabou por ser um grande argumento em termos de defesa da implementação disto aqui na Operação Tal. Ou seja, não preciso de duas administrativas, basta-me uma para o trabalho que eu tenho diário em termos de administrativo, de chão de fábrica, porque ela vai fazer exclusivamente esse trabalho e já não preciso de duas pessoas para ter que ainda andar aqui a pôr dados numa folha de Excel. Pronto. E, portanto, tem mesmo realocar outro trabalho a essa pessoa também, não é? Portanto, se nesse caso, esta pessoa, ou seja, estamos a falar em específico de uma pessoa que já estava muito perto da reforma, caso eu não tivesse optado pela ProGrow, esta pessoa indo-se embora, eu iria ter que colocar outra, né? Porque ia haver essa necessidade. E assim, o que aconteceu basicamente é que esta senhora já não trabalha aqui no departamento de produção, houve a necessidade dela ir trabalhar por outro lado. Ela, neste momento, até ao fim da sua carreira, está a prestar serviços ao departamento da empresa. Muito bem, muito bem. Ou seja, no teu caso foi fácil olhar para salários, não é? Mostrar aqui o custo da ProGrow. Esse foi o custo direto, mais fácil. Exatamente, por isso é que eu digo que foi fácil, foi direto, mas depois, para além
desses valores tens outros ganhos, não é? Que foste, e é por aí que também se calhar agora gostava de pegar um bocadinho, que é a nível de dados, a nível da OIE, sentiste que esta digitalização veio ajudar a melhorar essa eficiência, mesmo a nível de resposta aos clientes, capacidade, sentes que também veio ajudar? Portanto, vocês trabalham 3 turnos, não é? Mesmo para gerir aqui a questão de planeamentos, turno da noite, portanto, sentes que isto veio aqui também ajudar nesse sentido? Eu falo por mim, ou seja, em termos de gestão de chão de fábrica, vai-me ajudar bastante. Porquê? Porque eu tenho a facilidade de estar em qualquer lugar, tanto eu como qualquer pessoa aqui na fábrica, a quem esta informação obviamente depois interessa, ou seja, nomeadamente os outros diretores, ou até mesmo o meu administrador, de podermos aceder à fábrica, que é mesmo assim, porque nós temos depois ou seja, uma aplicação, que neste caso ainda não é a aplicação, que está a ser desenvolvida e estamos a trabalhar nisso à força toda, que é mesmo assim, e está a ficar muito fixe, está a ficar mesmo muito fixe. Mas neste momento acaba por ser o site no browser, onde eu entro e esteja onde estiver, à hora que for, eu entro nesse site e eu vejo literalmente o meu shop floor todo, vejo o meu chão de fábrica todo, todas as máquinas que estão a trabalhar, todas as máquinas que estão paradas, o produto que está a ser produzido, quanto tempo esteve de produção, quanto tempo teve de paragem, ou seja, como é que eu ia dizer, naquela análise, como é que eu ia dizer, naquela análise que a gente faz de chão de fábrica, de dar uma volta e ver as máquinas, e ver os produtos que estão, e ver, né, aquela análise assim mais de primeiro nível, eu literalmente, não é na palma, Tens a fábrica na tua mão. Eu tenho ali, só com uma página aberta, tenho as máquinas todas, o produto que está, o OE daquele turno, neste caso nós temos essa indicação, qual é que é o OE que aquele turno está a ter, o tempo que a máquina teve parada, o tempo que ela teve a produzir, e isto parece muita informação, né, para uma página só, mas a forma como está não é fácil de perceber, é um bocado isso. Yeah. E então é isso, eu, por exemplo, muitas vezes acontece, estou em casa, tenho uma produção a decorrer, pensei que é muito urgente, porque senão vamos esperar o cliente e bababá e bababá. E estou ali, será que eles conseguiram fazer a quantidade que eu precisava, não sei o quê. E estou em casa e, é assim, obviamente, se eu quisesse saber esta informação, ligava para o coordenador, se ele me atendesse, ligava para o coordenador e ele dizia-me, sim, já fizemos 8.000 peças, sim, já fizemos 10.000 peças, não sei o quê. Eu agora não preciso disso, porquê? Porque eu vou lá, ao browser, e entro no site e vejo a máquina e vejo, ok, já produziu 8.000 peças, só precisava de 5.000, está fixe, produziu 3.000 rejeitadas, teve a trabalhar do turno de 8 horas, trabalhou 7 horas e só teve 1 hora parada. Tá, excelente. E é este tipo de informação assim agora de uma forma fácil que eu hoje tenho. Ok. Boa, Miguel. E agora vou só aqui voltar aqui um bocadinho atrás, só para também para o público que nos está aqui a acompanhar, perceber aqui um bocadinho como é que iniciou aqui o processo e como é que iniciou aqui a parceria da Prensa com o ProGrow. No fundo, tu estavas aqui de uma solução, não é? Que nos ajudasse aqui nesta parte da digitalização e acabaste por ter aqui uma reunião com o Carlos, não é? Uma primeira reunião introdutória, ao qual o Carlos te aconselhou a experimentar a nossa solução com o trial, não é? Fizeste aqui um trial, certo, Carlos? Foi um trial na altura? Isso mesmo. E Miguel, a experiência do trial, se quiseres só aqui dar um contexto, portanto, fizemos aqui um teste, não é? Numa máquina, se não me engano, e, portanto, depois a tomada de decisão foi bastante rápida. Não sei se podes fazer aqui também, só contar aqui mais ou menos como é que foi também a percepção, porque temos aqui, se calhar, muita gente que até gostaria de experimentar a solução e também para dar aqui o teu input, o que é que achas, se vale a pena fazer este teste, se não, estávamos a falar ontem na sessão de preparação, não é, que para ti, pelo valor do trial, que fazia todo o sentido experimentar, mas força, Miguel, aqui és tu, tu é que tens que falar, tu é que tens que brilhar. Claro. Pronto, isto, ou seja, isto tudo começou exatamente, uma experiência, porque eu já tinha ido ao mercado procurar, ou seja, o que é que existia em termos de soluções para resolver este meu problema. E o que havia no mercado era tudo assim, softwares e coisas assim,
um bocado, ou seja, não iam acrescentar nada, só era mais do mesmo do que eu tinha, mas só que eu tinha uma folha Excel. Os outros eram softwares também assim todos muito complexos, que também dependiam muito depois de alguém a preencher e introduzir dados e não sei o quê, ou seja, não me ia acrescentar nada. E depois, pronto, encontrei de facto a ProGrow, procurei na net e depois dei-me com a ProGrow ou seja, na altura o site não tem nada a ver com o que é hoje, né? Era mais, não digo arcaico, mas era diferente. E pronto, e de facto parei-me com a situação que tinha-se um tablet junto à máquina, um operador justificado, não sei o quê, depois estava ligado à máquina e toda a captação das paragens era feita pelo IoT, ou seja, já não havia esta questão das paragens terem que ser escritas à mão pelo colaborador, e logo isso aí logo para mim brilhou-me nos olhos, que é mesmo assim. Ou seja, uma solução focada exatamente naquilo que tu procuravas no chão de fábrica, não é? Exatamente. E depois é a questão, exatamente, o trial tinha um custo muito baixo para o benefício que isto me poderia trazer. E, ou seja, isso perante a administração então foi super fácil de defender, não é? Eu basicamente fiz uma apresentação muito breve do que é que isto poderia trazer, como é que isto funcionava, e o custo do trial, e se nós queríamos, se ele poderia avançar com este trial. Ele obviamente disse que sim, porque sim, se isto efetivamente é o Ferrari que tu dizes que é, vamos avançar com isso. Também para o dinheiro que é, vamos avançar. E pronto, e veio cá o técnico, fez a instalação na máquina. A instalação também toda muito simples, foi tudo no espaço de meia dúzia de horas, e estamos a falar do IoT que foi instalado efetivamente num equipamento que nós temos que tem 30 anos, ok? Uma prensa de estampagem progressiva que tem 30 anos, ou seja, é uma caverna. Que vai aqui de encontrar aquilo que o Carlos dizia no início, não é? Que nos conseguimos ligar aqui a máquina. Exatamente, era penal de ser essa mesma questão. Era penal de ser essa mesma questão. Obviamente que este equipamento também já foi todo muito modernizado em termos eletrónicos. Mas pronto, fez a instalação do IoT, fez a instalação do tablet. Aquilo, né, obviamente, era uma versão ainda toda muito standard, não tinha as paragens que nós temos aqui na pressão tal, mas pronto, também foi possível ali personalizar um bocadinho, pelo menos só para o trial. E efetivamente fizemos aqui o trial, e eu depois fiz ali um apanhado mais ou menos das coisas, e depois foi engraçado porque nós começámos só com uma máquina, fizemos o trial numa máquina, e era engraçado ver, eu ver o produto, sempre o produto que estava, porque depois ou seja, os colaboradores é que introduzem o produto que está a produzir, no momento em que fazem, ou seja, a máquina muda de produto, eles depois mudam também lá no programa o produto. E depois, pronto, basicamente era isso, era fácil de perceber e muito fácil de entender o que é que se tinha passado naquele turno, o que é que se tinha passado no turno anterior, o porquê da máquina ter parado. Eu depois comecei a ver, isto faz o que eu quero. E se nesta máquina está-me a fazer isto, eu ter isto tudo controlado com isto é espetacular. Né? E pronto, e foi um bocado isso. E depois fui fazer a minha análise, fui ver o custo que isto tinha, fui ver o custo de implementação, ou seja, fisicamente, o custo dos equipamentos e qual é que era o custo, se compensava. Apresentei à administração e obviamente a administração defendi, né, depois, porque isto tudo tem que se defender e tem que se apresentar que isto iria efetivamente trazer valor acrescentado para nós. E pronto, e foi para a frente. E foi para a frente, sim. E já estamos aqui sensivelmente há um ano a trabalhar com vocês. Isto está a correr muito bem. Temos aqui uma série de questões que estamos a fazer e que estou muito ansioso por ver essas coisas a trabalhar. E houve tipo, um salto de evolução brutal em termos da questão do ProGrow AI. Tipo, não tem nada a ver como era, como começou. Hoje em dia, tipo, eu já uso mesmo essa ferramenta para saber as coisas. Do AI, não é? Exatamente, vou lá e pergunto, porque diz-me logo a informação que eu quero. Antigamente aquilo aparecia a informação de uma forma muito esquisita e agora já está mesmo tipo, ou seja, ok, isto já faz sentido, a informação já me faz sentido. E pronto, e basicamente, e continuam a progredir, que é bom, ou seja, não estão parados no tempo. Sim, eu até vou confidenciar aqui uma situação que o Miguel ligou-me há uns tempos a perguntar se o nosso produto era o mesmo, porque tinha ido ao nosso site e nós estávamos com um layout totalmente novo, com uma imagem totalmente nova e ficou preocupado de estar a trabalhar com um produto antigo e não com o novo.
Ao que eu te respondi, Miguel, que não, que o cliente tem sempre acesso à última versão da plataforma e, portanto, que estava tudo direitinho. E, portanto, é bom esse comentário, Miguel, e eu agradeço, e também para deixar aqui a nota a todos os participantes que realmente nós esforçamos-nos muito para não ficar estagnados e estarmos sempre aqui a evoluir a solução e o produto, portanto, estarmos aqui focados nas novas tecnologias também. Temos agora essa ferramenta do AI, portanto, temos uma aplicação para o telemóvel, depois o Carlos também, se tiverem interesse, depois podem agendar aqui uma sessão com o Carlos que vos explicará melhor, mas também só para dar aqui o contexto do que o Miguel estava a dizer, nós temos a nossa plataforma de recolha de dados das máquinas e temos uma aplicação também para o telemóvel, que antes não tínhamos e que no fundo tem já um agente AI que vocês podem fazer questões e que vos pode dar aqui uma série de informação em tempo real, na hora, tal como agora se utiliza o ChatGPT, e portanto Miguel, era isso que o Miguel estava a falar, que era muito útil e utilizava todos os dias para consultar informação rápida. Carlos, posso aqui atender esta? É isso, exatamente, ou seja, o Pedro está aqui com uma questão, portanto, Pedro, esteja à vontade para fazer a questão. A minha questão era exatamente essa. Eu tenho o AI no telemóvel, mas nós aqui usamos essencialmente a versão desktop. Certo. E temos, pronto, eu tenho no meu escritório uma televisão com isso, quem está a gerir a produção tem isso no desktop. Uhum. A versão AI não vai chegar ao computador, porque é muito mais fácil. Também já foi um pedido que eu fiz, já insisti bastante, e eles, pelo que me foi transmitido, eles estão a trabalhar nessa questão de pôr isto no computador, porque é isso, ou seja, dá jeito no telemóvel, mas dá muito jeito no computador, porque a gente está aqui na fábrica e dá muito jeito no computador, porque estamos ao computador e queremos utilizar as coisas no computador e não no telemóvel. Eu acho que nós temos alguns mapas definidos, mas com o AI não é preciso definir mapas, a gente pergunta o que quer e ele Exatamente, Pedro, é isso mesmo, é isso então, mesmo. quando é que isso aparece no computador? Eu acho que o nosso Product Owner está aqui a assistir a este webinar, por isso depois eu vou-lhe cobrar esta resposta, mas sim, olha, Marcos. É isso mesmo, eu já avisei o Rui Fresh que está aqui a tentar passar desprevenido, já o avisei que ele tem que acelerar isso no roadmap do produto, mas está claramente no nosso roadmap, é sempre uma questão de gestão de prioridades, e pronto, é ótimo, temos este feedback que estamos a ter agora vosso. E que o Rui está a ter aqui em primeira mão também, e que vamos acelerar, claramente, porque achamos que a parte do AI temos estado a investir imenso nisso, temos estado a investir no agente, que era como o Miguel estava a dizer, responder o melhor possível às questões. Também tivemos algum feedback, às vezes as respostas estão um bocado longas, que se quer que uma resposta mais incisiva, mais prática de terreno. Temos estado a trabalhar muito em treinar este agente para que seja a melhor resposta, e depois faltam-nos estas pequenas coisas que às vezes até o esforço comparativamente um com o outro é mais baixo, mas sim, agradecemos o feedback e vamos puxar por isso rapidamente. Sim, e Pedro, também depois podemos falar a seguir, porque eu acho que, pronto, podemos aqui melhorar algumas coisas no que vocês têm atualmente, mas depois dou-lhe um toque e falamos melhor, está bem? Fica combinado. Pronto, voltando, olha, temos aqui outra pergunta, Nelson, se calhar deixamos essa pergunta aqui para o final, está bem? Pode ser, só para seguirmos aqui direitinho, depois no final vamos abrir aqui também responder a algumas perguntas e respondemos essa aqui no final. Só para aqui também mais uma perguntinha, Miguel, e para seguirmos aqui também o decorrer de todo o projeto, a nível da implementação, portanto, fizeste o trial, gostaste, analisamos aqui em conjunto os próximos passos, fizemos aqui vários pontos de situação, confesso que foi eu que geri aqui este processo e realmente foi um processo bastante tranquilo, foi fácil de mostrar valor, foi um cliente assim muito agradável de negociar, mas efetivamente depois deu-se então aqui o processo todo da instalação, da implementação. Queres falar um bocadinho sobre isso, só para também mostrar aqui realmente a simplicidade e rapidez com que vocês conseguem começar a ter dados das máquinas imediatamente, que não é um processo longo, não é uma implementação demorada. Se pudesses dar também aqui o teu input sobre esse tema. Sim, claro que sim. Em termos de implementação, pronto, basicamente a gente fizemos algumas reuniões, onde a gente expusemos como é que nós queríamos a estrutura em si do programa, como é que queríamos a funcionar, qual era a informação que nós queríamos que nos fosse dada pelo programa, ou seja, em termos de resposta da ProGrow até foi tudo bastante breve.
não houve assim grandes tempos de demora, foi até um pouco aquilo que eu falei com vocês ontem, que da vossa parte até foram bastante breves e estavam sempre atentos e a ligar e a perguntar e a tirar dúvidas, nomeadamente neste caso com o colega que eu tinha aí do vosso lado, com o Vasco, que era a pessoa com quem eu falava nestas questões, e eu estava constantemente a chateá-lo e a perguntar: ei Vasco, olha, em vez de fazeres assim, em vez de me dar esta informação, consegue ser desta forma, consegue ser assim, consegue ser assado. E sempre foi dada a resposta a essas alterações, o que é muito bom, onde de facto houve mais demora, mas aqui não é defendendo a ProGrow, mas de facto a culpa não foi da vossa parte, foi a integração com o nosso ERP, neste caso. Ou seja, a resposta do nosso ERP, neste caso da empresa com quem a gente trabalha, é que foi, porque depois tem que haver integração, não é? Em termos de ordens de fabrico, depois toda a informação que vai para o ProGrow é extraída do ERP. E tem que ser feita essa integração, a API, e infelizmente foi mais aqui o tempo, o que mais tempo demorou foi mesmo o trabalho da parte deles, que não era assim nada de especial, vamos ser sinceros, mas só que né, eles estão sempre cheios de trabalho e tudo custa muito dinheiro para se fazer. E acabou por ser aí a grande demora, acabou por ser da parte deles fazer a integração com o vosso programa, mas depois também acabou por ser feita, né? Levou alguns meses, mas depois acabou por ser feita, e assim que estava a integração feita com eles, depois foi só rolar, e qualquer alteração, qualquer coisa que era necessária fazer, eu falava com o Vasco, e passado 2, 3 dias o Vasco: olha, está implementado, faz aí o teste, ok, fiz, está a trabalhar tudo bem. Depois também tem esta questão que é, não sei se aqui os colegas talvez tenham esse problema, mas como sabem, que também de ter os vossos ERPs a trabalhar nas vossas fábricas, e como sabem, muitas vezes temos que fazer alterações à estrutura, obviamente inicialmente define-se uma estrutura para os vários processos que o ERP trata, mas acontece, eventualmente, com o decorrer do trabalho, às vezes é preciso mudar isto, ou mudar aquilo, ou mudar o outro, e a minha experiência, a nossa experiência não tem sido a mais agradável de todas, e normalmente essas coisas demoram, e quando eles querem alterações, essas alterações são pagas a peso de ouro, que é uma realidade. Do RB, não é? Que não é o caso da ProGrow, que nós normalmente... Na ProGrow, isso é uma mais-valia, exatamente, porque por isso é que eu abusei dessa questão, que é mesmo assim, como não se pagava. E então, como não se pagava, eu constantemente estava a pedir alterações até eu sentir mesmo que, ok, é isto que eu quero. E então, pronto, acabava muito por ser isto. Também não estamos a falar de alterações monstruosas nem nada, eram pequenas coisas, mas efetivamente sempre que eu sentia a necessidade de fazer alguma alteração ou à informação que era dada, ou à forma como essa informação era apanhada, ou seja o que for, eu ligava para o Vasco, explicava a situação, o Vasco pedia para fazer a alteração internamente, a alteração era feita e ficava a trabalhar. Assim, e não tinha um custo acrescido, que é isso. Essa acaba por ser a mais-valia. Muitas vezes muitas vezes até o que é que acontece? É como eu digo, eu abusei um bocado dessa situação e continuo a abusar, que eu digo mesmo que continuo a abusar, sempre que é preciso eu vou pedir. Mas muitas vezes pode acontecer situações em que a gente quer fazer alterações, falo por experiência própria, queremos fazer alterações em alguma questão no nosso ERP para apanhar alguma informação, ou assim, ou assado, ou cozido, e isto somos muito remitentes a pedir isso à empresa, porque já sabemos que isto ou vai custar muito dinheiro ou vai demorar muito tempo a fazer. Vai demorar muito tempo. Sim, nós tentamos ser flexíveis, claro que estando dentro do âmbito do projeto, não é? Do que foi adjudicado e tudo, mas sim, tentamos dar sempre esse suporte, está incluído, não é? No valor da subscrição, esse suporte e esse acompanhamento, só se for, claro, alguma alteração de âmbito, ou algum acrescentar máquinas, ou o que for, mas normalmente tentamos sempre dar resposta rápida a esse tipo de solicitações dos nossos clientes, não é? Pronto, e para terminar, antes, já estamos aqui com um pouquinho de tempo, queria passar aqui às perguntas, deixar aqui também a audiência, se quiser aqui fazer perguntas, nós para já só temos aqui uma do Nelson, mas se quiserem aqui fazer perguntas, deixarem aqui de lado nas mensagens. Antes de passarmos às perguntas, queria só fazer uma última pergunta a ti, Miguel, que acho que é importante, e deixar aqui este no ar, que é, para quem está agora a começar a jornada e de digitalização, ainda está aqui com algum receio de investir, qual é o teu conselho? Que conselho darias? É assim, eu não sei qual é
a estrutura que estes clientes que estão remitentes a investir têm neste momento nas suas casas. Como eu digo, pela minha experiência, face ao que eu tinha e face ao mundo em que a gente vive, que é mesmo assim, isto hoje em dia a gente vai ao chat GPT e em 2 minutos cria uma música melhor do que a do Hans Zimmer, que é mesmo assim. Né? E tendo esta evolução, eu não me fazia sentido e não havia lógica nenhuma em continuar a trabalhar com a estrutura que tinha, com folhas Excel, de backups, de backups, de backups, de backups, com medo de perder aquilo, e com ordens de produção em papel que tinha que se introduzir informação de forma manual, e não sei. Não me fazia sentido. Fosse a ProGrow, fosse outro produto também digital, essa era a evolução lógica, era por aí que nós tínhamos que partir. Neste caso, a ProGrow oferece aquilo, ou seja, neste caso, na nossa indústria, na nossa estrutura, ligou tudo muito bem, funcionou tudo muito bem, a relação cliente-fornecedor funcionou muito bem, as coisas eram tratadas de forma breve, que também é muito importante, porque a gente sabe que isso é super irritante muitas vezes quando temos que tratar de certos assuntos. Era fácil de tratar, a resposta era sempre rápida, são muito adaptáveis, ou seja, ouvem o cliente, ouvem a necessidade do cliente, pá, e não é estar a vender o vosso produto, é só uma realidade, foi a minha experiência, é mesmo assim. Se não tivesse sido boa, eu também transmitia, Claro. ou se houvesse alguma coisa que neste momento tivesse a correr mal, eu chamava a atenção, pronto, olha, vocês ainda estão aqui a falhar um bocado nesta questão, ou ainda poderiam tentar acertar esta questão, e efetivamente há questões e produtos, como eu disse, a questão da aplicação móvel e para se poder aceder com facilidade à informação no telemóvel, porque foi o que eu expus ontem também. Eu neste momento consigo aceder à informação, é fácil de perceber a informação, mas às vezes tem que estar ali um bocadito a chafurdar para tentar tipo, perceber, porque aquilo está tudo pequenino e não sei o quê, e é difícil de ler, e é difícil de ver. Mas consigo chegar lá também, efetivamente. Mas eu já percebi que esse trabalho está a ser feito. Ainda na sexta-feira tive uma reunião com outro colega e com um colega e uma colega vossa, onde já mostraram um esboço da aplicação. Epá, e aquilo está espetacular, que é mesmo assim, aquilo está fixe, está ótimo, está exatamente aquilo que eu tenho no computador, está na aplicação. Pá, e é isso. Ou seja, estão a avançar no sentido correto. Ainda não estão lá em tudo aquilo que o cliente vai querer, mas estão no sentido Mas Miguel, o conselho correto. seria avancem que sim, é assim, tendo em coisas conta, melhores virão de certeza, não é? é isso, tendo em conta o custo que o trail tem, que pá, para qualquer empresa, suponho eu, que aqui esteja a assistir, vamos falar, se estamos aqui a falar de meia dúzia de euros, que é mesmo assim. Pá, não correu bem, assim, o não é certo, que é mesmo assim, o não é certo, não dá, fora, venha outra, é mesmo assim. No outro dia estava numa reunião e a senhora quis fazer o trial e disse, em último caso, aprendi, portanto, nunca vou perder, faço o trial, mesmo que não queira avançar e que a solução não seja indicada para nós, ao menos aprendi alguma coisa. Ou podem entrar no caminho que eles querem, ou olha, já percebemos que não é isto que a gente quer, temos que ir por outro caminho, que é mesmo assim. No nosso caso é como eu digo, isto foi ao encontro daquilo que a gente quer. Noutras empresas, noutras naturezas, outras indústrias, pode não fazer sentido nenhum, mas para nós fez sentido. E ao custo que teve inicial, que é mesmo assim, se estivermos aqui a falar do risco inicial, se estivermos a falar de uma empresa, né, pá, não acho que o valor é irrisório, é mesmo assim, é irrisório. Olhem, aproveito então que a minha colega Beatriz acabou de deixar aqui no chat também o link do checkout do nosso site, caso tenham interesse em experimentar a nossa solução, podem fazê-lo diretamente através do nosso site, está bem? Se não, também o Carlos vai deixar aqui o link do seu calendário para poderem agendar aqui alguma reunião, uma sessão de esclarecimento que queiram entretanto. Portanto, Carlos, depois também se puderes partilhar aqui no chat da reunião, exatamente, pronto, perfeito. Tem aqui disponível então estas duas opções, por isso estejam à vontade, está bem? Agora, estamos aqui um bocadinho atrasados, eu peço imensa desculpa, mas temos aqui para já duas questõezinhas. Vamos aqui então responder à primeira, do Nelson Santos, que pergunta aqui como é que gerimos os créditos disponíveis para o AI. Portanto, eu vou aproveitar que tenho aqui o nosso CEO super disponível e perguntar-lhe se quer responder a esta questão. Estás em mute.
Desculpem, perdi-me no ecrã, não estava conseguindo encontrar aqui o ecrã para eu conseguir responder a isto. Sim, exatamente, aqui o parte do AI tem uma lógica de preço diferente, porque está diretamente indexada ao consumo que é feito por parte dos clientes. E até é um modelo de pricing que nós queremos apostar cada vez mais, porque achamos que é o que é justo, que é consoante o que a solução dá e o valor que está a acrescentar aos seus clientes, é então cobrado dentro desse pressuposto. Aqui, indo à parte do AI, qualquer plano neste momento que esteja subscrito recentemente, desde creio do início de março, tem logo 5.000 créditos disponíveis. Estes 5.000 créditos são, no fundo, consumidos de uma forma diferente entre tipos de ações, ou seja, pode ser desde gerar um relatório pré-definido de ProGrow que tem uma análise profunda do que aconteceu para um dia, pode ser desde as conversas que estamos a ter com o AI, a conversa para trás e para a frente com o AI, cada resposta está a consumir tokens, no fundo está muito associado aos tokens que gera do nosso lado, e esse consumo vai acontecendo. Nós estamos neste momento também a disponibilizar, e acho que isto aqui é para responder, Nelson, uma interface que permite perfeitamente acompanhar este consumo, ok? E que o cliente tenha muita visibilidade, transparência sobre o mesmo, e que entenda como é que está a consumir, em que fase é que está, e depois pode fazer top-ups, ou seja, pode aumentar os créditos que tem, subscrevendo a um limite superior, e é um bocadinho este o modelo que nós vamos estar a apostar como crescimento, e achamos que é muito mais justo para o mercado. Não sei se concordam. Isso vos parece bem. Espero que concordem. Boa, Marco, obrigada. Pronto, também depois, se entretanto tiverem interesse em saber aqui mais e a falar mais um bocadinho em detalhe, Nelson, podemos marcar uma sessão e falar melhor, está bem? Mas pronto, Marco, obrigada. Acho que assim fica muito mais claro. Temos aqui outra questão do António Pimentel, que pergunta: as alterações ao vosso portal pedidas por um cliente tornam-se disponíveis para outros clientes se o desejarem? Ou são customizadas cliente a cliente? Eu aqui, esta questão, não sei se Ricardo, queres ser tu a responder? Temos aqui também o nosso diretor de operações, acho que era giro se ele quisesse responder. Não sei se estás aí. Estou-sim. Olá, Boa. Catarina, olá a toda a gente. Ou seja, há diferentes tipos de pedidos, não é? Há pedidos quando estamos a falar de um dashboard, estamos a falar sobre uma customização, e naturalmente o dashboard é customizado ao nível do cliente, portanto isso não é disponibilizado para outros clientes, como é óbvio. Quando estamos a falar sobre uma funcionalidade, como por exemplo a que nós estávamos agora, que o Marco referiu, uma forma como poder acompanhar os consumos de créditos, ou disponibilizar o chat AI no desktop, na versão desktop. Isso são funcionalidades que são desenvolvidas ao nível da plataforma, sendo que a plataforma é igual para toda a gente. Como toda a gente tem acesso à mesma versão e está sempre com a versão mais recente, sempre que existem atualizações na plataforma ProGrow, todos têm acesso a essas funcionalidades. E é uma forma muito interessante de conseguir devolver as necessidades que os nossos clientes nos pedem. Portanto, por vezes temos clientes a pedirem-nos determinadas funcionalidades e estamos a disponibilizá-las para outros clientes que ainda nem se tinham lembrado de pedir, não é? E vice-versa. Portanto, depois outros clientes que por acaso não nos pediram, tinham-nos pedido uma coisa, mas não nos pediram outra, estão a receber funcionalidades de pedidos de outros clientes, e cria-se assim então um ecossistema interessante para desenvolver a plataforma. De uma forma resumida, é isto. Ok, boa, Ricardo, obrigada por teres respondido a esta questão. Não sei se mais alguém tem aqui alguma questão, se querem perguntar aqui alguma coisa ao Miguel, aproveitar aqui que temos aqui estes 3 minutinhos antes de terminar a sessão, se alguém tiver aqui mais alguma dúvida. Não?
Pronto, então, volto então só a deixar aqui a nota que deixamos aqui no chat a mensagem, o link para agendarem uma reunião com o Carlos, para fazerem aqui uma primeira reunião de apresentação, se assim o sentirem, e também o link para o checkout do trial no nosso site. No nosso site tem todas as informações de pricing para trial, pricing para rollout. De qualquer das formas, tanto eu como o Carlos estamos totalmente disponíveis para falarmos, para agendarmos aqui uma sessão mais tarde, e agradecer aqui ao Miguel esta reunião e esta partilha de conhecimento, agradecer também aqui esta parceria, e é sempre muito bom trabalhar contigo e convosco, tem sido aqui um cliente exemplar. Pronto, e deixar aqui estes 2 minutinhos a reunião aberta, se caso quiserem aqui acrescentar alguma coisa. Carlos, não sei se queres deixar aqui alguma nota. Ou seja, posso mais uma vez agradecer ao Miguel, portanto, pelo discurso claro e pela forma simplista, portanto, de passar a mensagem de como realmente nós conseguimos, pronto, do que a ProGrow conseguiu fazer com a Prenso e, portanto, termos esta parceria tão boa com a Prenso, vemos que efetivamente as coisas estão a correr bem. Eu penso que não se falou nesse ponto, mas a ideia destes webinars é que efetivamente sejam recorrentes, ou seja, que sejam feitos, ainda vamos avaliar, mas portanto de mês em mês ou de 2 em 2 meses, e portanto que possamos trazer aqui clientes e que a voz seja efetivamente do cliente e que, portanto, que os clientes passem, portanto, no fundo, o que é ter o ProGrow em funcionamento nas suas fábricas e, portanto, do percurso, portanto, quase a semelhança do que falamos aqui, portanto, desde o início até o momento, como é que foram as coisas e, portanto, que possam, efetivamente, ter aqui mais, digamos que um hands-on de, efetivamente, como é que a nossa solução está a ser utilizada e das mais-valias que possam recolher da utilização do ProGrow. Portanto, É isso. Até porque a ideia deste webinar veio exatamente daí, de termos aqui alguns pedidos para visitar fábricas de nossos clientes ou para falarem com nossos clientes e, portanto, pronto, vamos tentar aqui mitigar um bocadinho esses pedidos com estes webinars e com estas partilhas de conhecimento. Está bem? Sim, Pedro, força, uma pergunta ao Miguel. Miguel, em termos de implementação dentro da vossa equipa, quem ou quantas pessoas, antes tinhas 2 administrativas a fazer o Excel. Exatamente. Como é que a integração do ProGrow no chão de fábrica, como é que isso foi feito? Foste só tu? Foste tu mais alguém? Quem é que anda no dia a dia a bater o terreno para garantir que os dados estão certinhos, que as pessoas metem as coisas? Como é que isso acontece aí? Aqui, basicamente, ou seja, sou eu, obviamente, ando no chão de fábrica a controlar esta situação e os meus coordenadores. Eu também tenho os meus coordenadores, neste caso, os meus coordenadores de secção, onde eles também estão sempre constantemente a relembrar aos funcionários, olha, não te esqueças, vai lá justificar. Ou seja, não sou somente eu, porque, claro, seria sempre difícil a implementação no chão de fábrica quando é só uma pessoa a tratar dessas coisas, mas para além de eu, que sou o maior interessado, né, eu e a administração, mas em chão de fábrica, para garantir que as coisas estão a rolar e que estão a ser bem feitas, acaba por ser eu e os meus coordenadores a garantir que as coisas estão a correr bem. Acaba por ser um bocado assim. Em termos administrativos, basicamente a grande mudança que houve é a funcionária, já não tenho 2 funcionários, só tenho uma, e a funcionária que tenho já não está alocada de forma alguma a estar a introduzir dados para este fecheiro Excel. Ok, Miguel, obrigada. Marco, podes fechar aqui, já estamos aqui com um bocadinho atrasados. De qualquer das formas, estamos disponíveis para falarmos depois, está bem? É só contactarem-nos. Mas força, Marco, fechar aqui esta sessãozinha, por favor. Claro, acho que a eficiência deste webinar também comprova aqui a eficiência das instalações e das implementações. Eu queria agradecer imenso ao Miguel, naturalmente, como toda a gente já agradeceu, em especial também à coordenação da organização deste webinar, que foi muito expedita e rápida de um momento para o outro.
e a todos, naturalmente, que estiveram aqui presentes a ouvir-nos e a dar-nos esta oportunidade de partilhar aqui a voz do cliente diretamente e ser, agradeço Francisco, e é exatamente pedir aquilo que o Francisco Ferro fez. Nós vamos deixar esta sessão um bocadinho mais aberta enquanto vocês vão saindo, mas íamos a pedir-vos se puderem deixar nos comentários o que é que acharam que correu bem, o que é que não correu bem, o que é que pode ser melhorado numa próxima sessão, o que é que gostariam de ouvir, ou então só um thumbs up or down, era muito interessante para nós, para conseguirmos melhorar aqui o conteúdo. E depois, acima de tudo, obrigado, acima de tudo, também vamos mandar um e-mail com estes links. Temos também aqui uma comunidade, que é a comunidade Connected Shop Floor, que temos estado a apostar. É algo menos dentro de um domínio ProGrow, é promovido pelo ProGrow, mas nós falamos com muitas indústrias diferentes, que têm dores semelhantes, que é muito interessante. Já tivemos pessoas da parte das madeiras e dos móveis a discutir com o ramo automóvel as mesmas dores de gestão de linhas, de amostras, etc. Então nós estamos a criar esta comunidade Connected Shop Floor para poder promover este conhecimento e que a indústria cresça, que fique mais rica, e pronto, é numa lógica mesmo de comunidade. Por isso deixamos aí os links também, se vocês quiserem seguir, puxar por ela, partilhar. Vocês têm, Pedro, tem aqui nos comentários de lado o que a Rita Mota enviou, que diz, no fundo, temos uma comunidade no LinkedIn, que é do Connected Shop Floor, e temos uma comunidade no Reddit. Também pode ir ao nosso website, progrow.ai, e vai a comunidades, e tem lá depois também no Spotify, etc. Mas estas duas são, o LinkedIn e o Reddit, são os dois fóruns maiores para conversa, e acho que são muito interessantes, se vocês ajudarem a partilhar e a promover. Também fazemos podcast em que falamos com pessoas, e pronto, é numa lógica muito menos comercial daqui da ProGrow, e é mais numa de ajudar aqui a indústria a partilhar conhecimento, porque achamos muito giro como as pessoas sofrem as mesmas coisas e às vezes não partilham isso. E pronto, e agradecemos muito os vossos comentários, não vos roubo mais tempo, que eu gosto muito de falar, por isso vou-me calar e agradecer. Sim, pronto, vamos então deixar aqui aberto mais um bocadinho, só responder aqui rapidamente à Alice. Nós podemos efetivamente partilhar esta visualização prática do Shop Floor, é só falarem aqui com o Carlos e fazermos uma demo, fazermos aqui uma apresentação, temos toda essa informação que podemos partilhar, está bem? Pronto, muito obrigada a todos, resto de boa semana e bom dia.